E aí, pessoal? Olha, é uma questão interessante, certo? Ela trabalha com logaritmo e com o conhecimento de equações do segundo grau. Se nós não tivermos uma boa base em equação do segundo grau, a gente vai ter dificuldade para resolver essa questão. Bora lá. Dada a equação x² menos 3x mais log de n na base 2 igual a 0, com n maior do que 0, ele já dá a condição de existência, então não preciso me preocupar com esse detalhe. Determina os valores de n para que ela tenha duas raízes reais e contrárias. Bom, a bronca todinha está nessa situação aqui, olha. Eu quero duas raízes reais de sinais contrários. O aluno pode confundir, certo? Com a condição de ter raízes opostas. Também possui sinais contrários, mas em módulos são o mesmo valor. Ele não impõe essa condição, ou seja, eu não preciso necessariamente ter raízes opostas. Eu preciso ter, na prática, uma raiz positiva e uma raiz negativa. Aí a bronca todinha está em como é que eu posso pôr uma condição para que isso ocorra. Olha, o único caminho que nós temos aqui é quando você vai utilizar produto das raízes, ou seja, o x' vezes o x duas linhas. Mas peraí, professor, por quê? Simples. É no produto e na divisão, no quociente, em que ocorre o jogo de sinais. Na adição e na subtração prevalece sempre o sinal do maior, correto? Mas no produto e no quociente é que justamente vai influenciar o jogo de sinais. Aí eu tenho que lembrar, mais com mais, dá mais. Menos com menos, dá mais. Mais com menos, dá menos. Menos com mais, dá menos. Então o que eu quero é o seguinte, se eu quero sinais contrários, ou me interessa o x' positivo, o x duas linhas negativo, ou me interessa o contrário, negativo e positivo. E é óbvio, quando eu multiplico um valor positivo com um valor negativo, eu vou necessariamente encontrar um resultado negativo. Mais com menos vai dar sempre menos. Portanto, eu posso garantir que o produto de x' vezes x duas linhas vai gerar um resultado menor do que 0. Opa! Encontrei o meu caminho. Então, eu vou trabalhar com produto das raízes. Eu tenho que lembrar. Nós trabalhamos com soma das raízes, produto das raízes. O produto das raízes, produto, que seria o meu x' vezes o meu x duas linhas, é obtido através da fórmula C sobre A. Então, na minha equação, eu tenho valor de C log de n na base 2 e o valor de A, 1. Então, eu posso dizer que C sobre A terá que ser um valor menor do que 0. É a condição que eu quero obter, correto? Para ter um sinal positivo e um negativo nas raízes. Então, quem é C? É o log de n na base 2, dividido por A, que vale 1. Isso tem que ser um valor menor do que 0. Então, eu posso concluir o seguinte, que o log de n na base 2 é menor do que 0. Beleza. Temos aí uma inequação logarítmica. E para resolver essa equação, qual é o meu caminho? Qual é a melhor opção que nós temos? Simples. Eu vou dar um jeitinho de aparecer no meu segundo membro um logaritmo. Então, vou ficar com o seguinte. Log de n na base 2. Lembrando que tem para ser um logaritmo de mesma base. É menor. Como a base é 2 e aqui é 0, eu posso tranquilamente dizer o seguinte, que é o log de 1 na base 2. Já que log de 1 em qualquer base é sempre 0. Olha, a partir do momento que eu tenho um logaritmo no primeiro membro, logaritmo no segundo, eu passo a comparar agora os meus logaritmandos, ou seja, vou comparar esse camarada aqui com esse aqui. Aí vamos lá. Para fazer essa comparação, eu olho a minha base. A minha base aqui é maior do que 1, certinho? Se ela é maior do que 1, então eu mantenho a relação. Portanto, passamos até a seguinte situação. N é um valor menor do que 1. Está resolvido a nossa questão. Então, essa equação vai ter raízes de sinais contrários.
toda vez que o n for um valor menor do que 1. Perfeito? Tranquilo? Até a próxima.